Sua mente foi hackeada. E você pagou para isso acontecer. Pior ainda, você defende o hacker, elogia o sistema e ainda chama quem alerta de exagerado. É o golpe perfeito. A vítima virou cúmplice. E o mais irônico é que tudo isso aconteceu enquanto você estava ocupado scrollando, curtindo, reagindo, consumindo. Você acha que está no controle, mas a verdade é que você virou marionete. E as cordas são invisíveis, feitas de dopamina, algoritmo e a ilusão de liberdade. Bem-vindo à era em que sua mente não é mais sua. Ela pertence ao feed, à notificação, ao próximo estímulo. E você nem percebeu quando entregou as chaves. A dopamina é a droga mais democrática do mundo. Não precisa de traficante, de beco escuro, de ritual de iniciação. Ela chega pelo bolso, pela tela, pelo som do DIN que avisa que alguém te curtiu. E você sorri. Libera mais dopamina. O cérebro aprende, repete, e de repente você está viciado sem nunca ter cheirado uma carreira sequer. O vício moderno é limpo, silencioso e socialmente aceito. Aliás, é incentivado. Quem não está conectado é antissocial. Quem não reage é frio. Quem não compartilha é egoísta. A sociedade criou o vício perfeito, aquele que te faz sentir culpado se você tentar sair. E o pior é que ninguém te avisou. Não houve campanha nas escolas falando: cuidado, essa tela vai destruir sua capacidade de atenção. Ninguém colocou aviso na embalagem do smartphone: uso prolongado causa dependência psicológica severa. Pelo contrário, te venderam como evolução, como progresso, como a ferramenta que ia te libertar. E você comprou, literalmente pagou caro, e agora paga todo dia, com tempo, com foco, com sanidade. Mas ninguém fala disso, porque o sistema inteiro lucra com sua distração. Quanto mais você se dispersa, mais você consome. Quanto mais você consome, mais você alimenta a máquina que te consome de volta. É um ciclo perfeito e você está no centro dele, girando como um hamster na roda, convencido de que está correndo para algum lugar. A dopamina não é vilã, ela nunca foi. Ela é apenas um neurotransmissor fazendo o trabalho dela. Recompensar comportamentos que, na teoria, deveriam garantir sua sobrevivência. Comer, transar, socializar, tudo isso libera dopamina. O problema é que a humanidade descobriu como hackear esse sistema. Como criar estímulos artificiais que disparam dopamina sem exigir esforço real, sem risco, sem conquista. E quando você recebe recompensa sem esforço, o cérebro para de valorizar o que é difícil, para de buscar o que é profundo, para de querer o que demora. E aí começa o colapso. Antes, para sentir prazer, você precisava construir algo, conversar de verdade, ler um livro inteiro, esperar dias para rever alguém. Tinha fricção, tinha paciência, tinha tempo. Agora é instantâneo. Um clique, um swipe, um scroll, dopamina na veia. E quanto mais rápido ela vem, mais rápido você precisa dela de novo. É a lógica do vício. A tolerância aumenta, o prazer diminui e você precisa de doses cada vez maiores para sentir cada vez menos. É exatamente o que acontece com cocaína. Só que ninguém te chama de viciado quando você passa 6 horas no Instagram. Te chamam de conectado e o sistema sabe disso. Cada aplicativo, cada plataforma, cada rede social foi desenhada por engenheiros comportamentais que estudaram como seu cérebro funciona para explorar suas fraquezas. Eles sabem que você não resiste a uma notificação, sabem que você vai clicar na thumbnail colorida, sabem que você vai assistir só mais um vídeo e depois mais um e mais um. Porque cada clique é uma microdose de dopamina. E seu cérebro, como o de qualquer viciado, vai implorar pela próxima. Eles literalmente programaram seu comportamento. E você, que se acha tão racional, tão livre, tão no controle, está apenas seguindo o script que escreveram para você. O mais curioso é que todo mundo sabe disso. Mas ninguém faz nada, porque o vício é conveniente. Ele preenche o vazio. Tapa silêncio, anestesia o tédio. E o ser humano moderno tem pavor do tédio. Não suporta 5 minutos sem estímulo. Não aguenta esperar o elevador sem pegar o celular. Não consegue jantar sem checar as redes. Não dorme sem dar a última olhada. A dependência virou hábito. O hábito virou normalidade. E a normalidade virou prisão. Mas é uma prisão confortável, com paredes de vidro, música ambiente e entrega grátis. Então, ninguém reclama. A dopamina matou sua capacidade de fazer qualquer coisa que exija esforço sustentado. Ler um livro? Chato. Ver um filme sem pausar? Impossível. Ter uma conversa sem checar o celular? Constrangedor.
O cérebro foi treinado para buscar gratificação imediata, e tudo o que não entrega recompensa rápida é descartado como irrelevante. O problema é que as coisas importantes da vida não são rápidas. Relacionamentos profundos levam tempo. Aprendizado real exige repetição. Projetos significativos demandam anos, mas você não tem anos. Você mal tem minutos. Porque a cada notificação, seu cérebro reseta a atenção. A cada scroll, você perde o fio da meada. E no final do dia, você não construiu nada. Só consumiu, reagiu, existiu na superfície. E chamou isso de viver. E aí vem a ironia. Você está mais conectado do que nunca, mas mais sozinho do que jamais foi. Tem 1000 amigos online, mas nenhum que apareça quando você precisa. Vê a vida de todo mundo, mas ninguém vê a sua. Está saturado de informação, mas vazio de sentido. Porque a dopamina digital não preenche. Ela só distrai. É um band-aid emocional que você troca a cada 3 segundos. E no fundo, lá no fundo onde você ainda consegue pensar, você sabe disso. Sabe que está fugindo. Sabe que está anestesiado. Sabe que está perdendo tempo. Mas fazer o quê? Parar é doloroso. E a dor é insuportável. Então você volta para o feed, mais um vídeo. Mais um post, mais um hit de dopamina barata. A verdade é que a dopamina não matou sua mente sozinha. Ela teve ajuda, sua ajuda. Porque em algum momento você escolheu o conforto em vez da consciência. Escolheu a distração em vez da disciplina. Escolheu o fácil em vez do verdadeiro. E agora, quando tenta voltar, percebe que o caminho está bloqueado. O cérebro não responde mais como antes. A atenção está fragmentada. A memória rasa. O pensamento apressado. Você virou refém do próprio sistema nervoso. E o pior, você defende o sequestrador. Se você chegou até aqui sem pausar o vídeo, parabéns. Você ainda tem alguma capacidade de foco, mas se pausou, se foi checar outra coisa, se ficou com vontade de sair, você já sabe do que eu tô falando. Seu cérebro tá implorando pela próxima dose e você vai dar porque é mais forte que você? Ou você acha que não é? Deixa eu te fazer um desafio. Consegue ficar um dia inteiro sem redes sociais, sem YouTube, sem verificar mensagens? Se a resposta for não, você já sabe a resposta. Você não está usando a tecnologia, ela está usando você. O curioso é que todo mundo percebe o vício nos outros, mas nunca em si mesmo. Você vê um adolescente grudado no TikTok e pensa, coitado, viciado. Mas quando você passa 3 horas no YouTube assistindo vídeo atrás de vídeo sobre assuntos que você vai esquecer em 10 minutos, você chama de pesquisa de aprendizado, de produtividade. É incrível a capacidade humana de se enganar. A gente se tornou especialista em justificar o próprio comportamento destrutivo. E quanto mais inteligente você é, melhor você fica nisso. Porque inteligência sem autocrítica é só ferramenta de autoengano sofisticado. A dopamina transformou sua mente em um cassino neurológico. Cada scroll é uma alavanca de caça-níquel. Você puxa, espera o resultado, às vezes ganha um post engraçado, uma notícia interessante, um comentário que valida a sua opinião. Na maioria das vezes, perde conteúdo irrelevante e propaganda bobagem. Mas aí vem o truque genial dos cassinos. A recompensa variável. Você nunca sabe quando vai ganhar. Então você continua puxando a alavanca. Porque o cérebro não aprende com a frequência da recompensa, mas com a imprevisibilidade dela. É por isso que você não consegue parar de checar o celular. Não é pelo que você vai encontrar. É pela possibilidade de encontrar algo. E essa possibilidade é o combustível do vício. Os engenheiros de software que construíram essas plataformas estudaram behaviorismo. Estudaram Skinner, Pavlov, neurociência da recompensa. Eles sabem que o cérebro humano é uma máquina de hábitos. E hábitos se formam por repetição reforçada. Então eles criaram loops de feedback que te prendem. Cada like é um reforço. Cada comentário, uma validação. Cada view, uma microconquista. E você, como um rato de laboratório bem treinado, aperta a alavanca sem parar. Achando que está escolhendo. Achando que está no controle. Mas o controle é ilusão. Você está respondendo a estímulos condicionados. E a única diferença entre você e o rato é que você paga pela jaula. E não pense que isso é acidente. Não é efeito colateral. É design intencional. As empresas de tecnologia contratam os melhores cientistas comportamentais do mundo para uma única função: manter você na plataforma o máximo de tempo possível, porque tempo é dinheiro. Sua atenção é a moeda mais valiosa do século XXI e eles estão minerando seu cérebro como se fosse uma mina de ouro. Cada segundo que você passa scrollando é lucro. Cada hora que você desperdiça é investimento deles. Eles ganham com sua distração, com sua ansiedade, com sua compulsão. E você perde sua mente, sua criatividade, seu tempo,
sua vida. Mas ei, pelo menos você viu aquele meme engraçado, né? A parte mais perversa é que eles te vendem isso como empoderamento, como expressão, como conexão. Você não tá perdendo tempo, tá se informando. Não tá viciado, tá engajado. Não está ansioso, tá antenado. A linguagem foi sequestrada para normalizar o absurdo. E funciona, porque o ser humano prefere uma mentira confortável a uma verdade incômoda. E a mentira das redes sociais é linda. Você é importante, sua opinião importa, você faz diferença. Mas a verdade é que você é gado, produto, dado. Você não é o cliente dessas plataformas. Você é a mercadoria sendo vendida para anunciantes e ainda agradece pela oportunidade de ser explorado. O que a dopamina fez com sua mente é assustador. Ela reduziu sua capacidade de atenção à de um peixe dourado. Literalmente. Estudos mostram que a atenção média de um ser humano moderno é de 8 segundos. A de um peixe dourado é de 9. Parabéns, você é menos focado que um peixe. E isso não é piada. É tragédia. Porque sem atenção, você não pensa sem pensamento. Você não cria. Sem criação, você não existe de verdade. Só reage. E uma vida de reações não é vida. É reflexo, é automatismo. É morte em vida com Wi-Fi. A dopamina também destruiu sua capacidade de lidar com o tédio. E tédio não é inimigo. Tédio é onde nasce a criatividade. É no vazio que a mente vaga. É na ausência de estímulo que surge a ideia original. Todos os grandes pensadores da história tinham uma coisa em comum: tempo para pensar, tempo para se entediar, tempo para olhar pela janela e deixar a mente divagar. Mas você não tem um segundo de tédio. Cada fração de silêncio é preenchida com barulho digital. E aí você se pergunta por que não tem ideias próprias. Por que não sabe o que quer? Por que se sente vazio? É simples. Sua mente virou terminal de informação alheia. Você não processa mais. Só armazena. E mal armazena. Porque no dia seguinte você já esqueceu tudo que viu. E tem a questão da comparação constante. Antes você se comparava com seus vizinhos, colegas de trabalho, família. Um círculo limitado. Agora você se compara com o mundo inteiro. Com influencers, milionários, modelos, gênios. E claro que você perde, porque você está vendo a versão editada, filtrada, ensaiada da vida dessas pessoas. E comparando com sua versão crua, sem filtro, sem edição. É uma competição injusta, mas seu cérebro não sabe disso. Ele só registra. Você é menos bonito, menos rico, menos interessante, menos tudo. E isso libera cortisol, ansiedade, depressão. E sabe o que você faz quando se sente assim? Volta para o celular, busca mais dopamina. Para compensar a dor que a dopamina causou, é o ciclo perfeito do vício. A droga que causa o problema é a mesma que oferece alívio temporário. E você fica preso. A solidão também entrou no jogo. Você tem mais contatos que nunca, mas menos conexão que jamais teve. Porque conexão real exige presença. Exige vulnerabilidade, exige tempo. E você não tem nada disso. Suas conversas são rasas, seus relacionamentos, transacionais. Todo mundo está tão ocupado performando a própria vida que ninguém vive de verdade. E quando você tenta se conectar de verdade, parece esquisito. Intenso demais, profundo demais. As pessoas não sabem mais lidar com profundidade. Só com superfície. Com memes, com reações rápidas, com e você, que no fundo sabe que isso não é suficiente, finge que está tudo bem, porque admitir que está sozinho no meio de 1000 conexões digitais é admitir que você foi enganado. E ninguém quer ser o trouxa da história. Tem também a questão do pensamento crítico, ele morreu, foi assassinado pela dopamina. Porque pensar criticamente exige esforço, exige dúvida, exige investigar, questionar, refletir, mas seu cérebro dopaminérgico quer é velocidade. Quer a resposta pronta, a opinião formada, o julgamento instantâneo. Então você lê uma manchete e já sabe tudo. Vê um vídeo de 30 segundos e já tem certeza. Ouve meia frase e já decidiu de que lado está. E chama isso de estar informado. Mas informação sem reflexão não é conhecimento, é barulho. E barulho não te torna inteligente, te torna burro com dados. A dopamina também te roubou o sono. Você fica até tarde no celular, scroll infinito, prometendo que é só mais um vídeo. Mas nunca é. Sempre tem mais um. E quando você finalmente dorme, o sono é ruim, superficial, agitado porque seu cérebro está frito. Está hiperestimulado, está no modo de alerta constante. E aí você acorda cansado,
toma café, vai para o trabalho ou para o estudo sem energia. E o que você faz para compensar? Abre o celular. Busca dopamina para ter energia artificial, química, emprestada, e no final do dia você está exausto de novo. E volta para o celular. É um círculo vicioso alimentado por química cerebral desregulada. E você chama isso de rotina. Talvez o pior de tudo seja o sequestro do seu futuro. Você não está construindo nada, não está investindo em nada, porque construção exige tempo, foco, persistência, e você não tem nenhum dos três. Você está no modo sobrevivência, reagindo ao próximo estímulo. E enquanto isso, os anos passam e você olha para trás e percebe que não fez nada significativo, que não criou nada, que não deixou marca, que desperdiçou milhares de horas em conteúdo descartável, que não mudou nada na sua vida. E aí bate o desespero, a sensação de tempo perdido, de oportunidade desperdiçada. E você jura que vai mudar, mas não muda, porque o vício é mais forte. E amanhã você acorda e repete tudo de novo. Se você está se sentindo incomodado agora, ótimo. Significa que ainda tem algo vivo aí dentro. Significa que você reconhece o problema. Mas reconhecer não é suficiente. Você precisa agir, e agir dói. Porque significa abrir mão do conforto, significa enfrentar o tédio, significa desinstalar apps, criar limites, resistir ao impulso, significa sentir a abstinência, e sim, vai ter abstinência, ansiedade, irritação, vazio, porque seu cérebro vai gritar pela dopamina que você cortou. E você vai precisar ser mais forte que seu próprio sistema nervoso. E poucos conseguem. Por isso, o mundo está do jeito que está. Agora vamos falar do elefante na sala. As crianças. A geração que está crescendo com iPad no berço, YouTube Kids como babá eletrônica e TikTok como professor de comportamento. Essa geração não vai desenvolver déficit de atenção. Ela já nasceu sem atenção, porque você não desenvolve algo que nunca foi estimulado a existir. E o que está sendo estimulado? Reação imediata, gratificação instantânea, entretenimento perpétuo. Essas crianças não sabem brincar sozinhas. Não sabem ficar em silêncio. Não sabem esperar. E você acha que isso é só uma fase? Que quando crescerem vão magicamente desenvolver paciência, foco, disciplina? Não vão, porque o cérebro se forma nos primeiros anos de vida. E o cérebro delas está sendo moldado por algoritmos desenhados para viciar. Estamos criando uma geração de zumbis dopaminérgicos. E quando eles chegarem na idade adulta, vão ser ainda mais dependentes, ainda mais ansiosos, ainda mais vazios do que você. E aí sim, o colapso vai ser completo. E os pais estão ocupados fazendo exatamente a mesma coisa, scrollando enquanto o filho tenta falar com eles, fotografando a criança para postar, mas não olhando para a criança de verdade, dando o celular para a criança ficar quieta enquanto eles ficam no celular também. É uma geração inteira criando outra geração inteira para o vício. E ninguém vê problema nisso, porque todo mundo faz, e quando todo mundo faz, vira normal. E quando vira normal, questionar vira exagero. E quem questiona vira o chato, o radical, o desconectado. E prefere-se estar errado junto com a maioria do que certo e sozinho. Mas o problema não é só individual, é civilizacional. Uma sociedade de pessoas dopaminérgicas não pensa no longo prazo, não planeja, não constrói, só reage. E reação não cria civilização, reação cria caos. Olha o nível do debate público hoje. Olha como as pessoas discutem, com argumentos, com lógica, com paciência para ouvir o outro lado, não com memes com lacração, com respostas de 5 segundos, com xingamento, com bloqueio, com cancelamento, porque o cérebro dopaminérgico não aguenta complexidade, não suporta nuance. Quer o preto ou branco, o bem contra o mal, o nós contra eles. E quando todo mundo pensa assim, a sociedade se fragmenta. Vira uma guerra de tribos, cada uma na sua bolha, cada uma certa de que está certa, e todas erradas. A dopamina destruiu o conceito de verdade, porque verdade exige investigação, exige tempo, exige disposição para mudar de ideia quando os fatos mudam. Mas o cérebro dopaminérgico quer confirmação, quer ouvir o que já acredita, quer a notícia que valida a sua opinião. E o algoritmo sabe disso. Então ele te alimenta com mais do mesmo. Mais da sua bolha, mais do seu viés, e você fica cada vez mais convencido de que está certo. Enquanto o outro lado, na bolha deles, fica cada vez mais convencido do contrário. E ninguém conversa, ninguém troca, ninguém cresce, só reforça.
E a sociedade se torna um monte de seitas digitais, cada uma adorando seu próprio Deus algorítmico e chamando isso de pensamento livre. E tem a questão da produtividade. Você acha que está sendo produtivo porque está sempre ocupado, sempre fazendo algo, sempre conectado. Mas ocupação não é produção. Você está ocupado consumindo, não criando. Está ocupado reagindo, não agindo. Está ocupado sendo entretido, não construindo algo que importe. E no final da semana, do mês, do ano, você olha e percebe. Fez milhares de coisas, mas nenhuma delas moveu sua vida 1 centímetro para frente. Porque você está confundindo movimento com progresso. E movimento sem direção é só agitação. É roda de hamster digital. E você está correndo, correndo, correndo para lugar nenhum. A dopamina também está matando a arte. A arte de verdade. Aquela que exige tempo para ser criada e tempo para ser apreciada. Ninguém mais tem paciência para um romance de 500 páginas. Para um filme de 3 horas. Para uma música que demora 2 minutos para começar. Tudo precisa ser rápido, direto, instantaneamente gratificante. Senão você pula, senão você troca. E os artistas, precisando sobreviver, se adaptam. Fazem tudo mais curto, mais rápido, mais superficial. E a arte vira entretenimento. E entretenimento vira distração. E distração vira ruído. E no meio desse ruído todo, a obra que poderia mudar a sua vida passa despercebida, porque você não tem atenção suficiente para perceber. E a ironia final, você sabe de tudo isso? No fundo, você sabe, você sente que algo está errado. Sente que está perdendo tempo, que está ansioso sem motivo, que está cansado mesmo sem fazer nada de verdade. Você sente o vazio, sente a superficialidade, sente que está vivendo no automático. Mas fazer o quê? Parar exige coragem. E coragem exige clareza. E clareza exige silêncio. E silêncio você não suporta, porque no silêncio você encontra você mesmo. E você não quer encontrar, porque o que você vai encontrar é um estranho. Alguém que você não reconhece mais. Alguém que você se tornou sem perceber. E confrontar isso é doloroso demais. Então você volta para o celular, mais um vídeo. Mais um scroll, mais uma dose de dopamina anestésica. Mas aqui está a questão. Até quando? Até quando você vai fingir que está tudo bem? Até quando vai adiar a decisão de retomar o controle da sua mente? Porque cada dia que passa, fica mais difícil. Cada dia o vício se aprofunda. Cada dia você perde mais a sua capacidade de atenção, de foco, de presença. E chega um ponto em que o dano pode ser irreversível. Não estou exagerando. Estou te dizendo o que a neurociência já provou. Exposição crônica a estímulos de alta dopamina reconfigura seu cérebro. Literalmente, muda a estrutura neural, reduz a densidade de receptores de dopamina. E quando isso acontece, você precisa de estímulos cada vez mais fortes para sentir qualquer coisa. E a vida normal, a vida real, aquela sem filtros e sem edição, se torna insuportavelmente entediante. Pensa nisso. Daqui a 10 anos, você quer ser a versão ainda mais dependente de você? Ainda mais fragmentada, ainda mais vazia? Ou você quer ser alguém que recuperou a mente? Que voltou a pensar, que voltou a criar, que voltou a viver de verdade? Porque essa é a escolha. E ela precisa ser feita agora. Não amanhã, não segunda-feira, agora. Porque amanhã seu cérebro vai inventar outra desculpa. Vai racionalizar, vai dizer que não é tão grave, que você tem controle, que pode parar quando quiser. E você vai acreditar de novo e vai adiar. De novo, e daqui a 1 ano você vai estar no mesmo lugar. Ou pior, porque o vício não fica parado. Ele avança silenciosamente, progressivamente, até que um dia você acorda e percebe que perdeu uma década inteira. E aí já era. E não venha com o papo de que você precisa estar conectado por causa do trabalho, por causa dos amigos, por causa da informação. Isso é desculpa. Você sabe que é, porque você não usa o celular para trabalho 8 horas por dia. Você usa para distração 23 horas por dia. E o trabalho? O trabalho você faz mal feito porque está interrompendo a cada 3 minutos para checar a notificação. E os amigos? Os amigos você não liga, você manda mensagem. E mesmo quando está com eles pessoalmente, você está no celular. E a informação? Que informação? Você consome toneladas de informação inútil e esquece tudo no dia seguinte. Para de mentir para você mesmo. Você não está usando a tecnologia de forma produtiva. Você está usando de forma compulsiva. E tem diferença. Muita diferença. E tem gente que vai dizer, mas eu uso a tecnologia para aprender, para crescer, para me desenvolver. Será? Será mesmo? Ou você está assistindo aulas que
Nunca aplica? Lendo resumos de livros que nunca lê? Salvando posts motivacionais que nunca revisita? Porque acumular informação não é aplicar. Aplicar é aprender. E para aplicar você precisa de tempo, de foco, de prática. E você não tem porque você está ocupado consumindo a próxima informação, o próximo curso, o próximo vídeo. Você virou colecionador de conhecimento inútil. E se orgulha disso, como se quantidade fosse qualidade. Como se saber de tudo superficialmente fosse melhor que entender uma coisa profundamente. Não é, nunca foi, nunca será. A dopamina transformou você em turista da própria vida. Você passa por tudo, mas não se aprofunda em nada. Experimenta tudo, mas não domina nada. Conhece todo mundo, mas não se conecta com ninguém. É uma vida de superfície, de aparência, de performance. E no final, quando você olha no espelho, você não reconhece quem está olhando de volta. Por quê? Não é você, é uma versão editada, algoritmizada, dopaminizada, de alguém que você poderia ter sido se tivesse tido coragem de viver de verdade. Então aqui vai o recado, você ainda pode voltar, ainda pode recuperar sua mente, ainda pode reaprender a ter atenção, a ter paciência, a ter profundidade, mas vai doer, vai ser desconfortável, vai ser solitário, porque você vai precisar desligar o barulho. E no silêncio você vai se encontrar com toda a ansiedade, com todo o vazio, com todo o medo que você estava evitando e vai precisar atravessar. Sem atalho, sem anestesia, sem dopamina para te salvar. Vai precisar encarar quem você se tornou e decidir quem você quer ser. E poucos têm coragem para isso. Poucos estão dispostos a pagar o preço da lucidez. Mas se você chegou até aqui, talvez você seja um desses poucos. Talvez você ainda tenha alguma chama, algum resto de consciência que se recusa a morrer. E se tem, é hora de alimentar essa chama, antes que ela apague de vez. Então vamos falar de solução, porque criticar é fácil. Diagnosticar o problema todo mundo faz. Mas e aí? Como você sai desse buraco? Como você desliga a máquina de dopamina que virou sua vida? Primeiro, não existe solução mágica. Não tem aplicativo milagroso, meditação de 5 minutos ou frase motivacional que vai resolver. Você foi condicionado por anos de exposição. Seu cérebro foi remodelado. Seus circuitos neurais foram reconfigurados. E desfazer isso vai levar tempo. Vai levar esforço, vai levar disciplina e, principalmente, vai levar desconforto. Muito desconforto, porque você vai precisar enfrentar o que estava evitando. Vai precisar sentir o tédio, a ansiedade, o vazio e não vai ter celular para te salvar. Vai ser você e você. E essa é a parte que a maioria não aguenta. A primeira coisa que você precisa entender é que você está lidando com um vício neurológico. Não é falta de força de vontade, não é fraqueza de caráter, é química cerebral desregulada. Seus receptores de dopamina estão dessensibilizados. Seu córtex pré-frontal, responsável pelo controle de impulsos, está enfraquecido. Seu sistema de recompensa está viciado em estímulos artificiais. Então pare de se culpar. Você foi hackeado por sistemas desenhados por algumas das mentes mais brilhantes do mundo para te hackear. Você perdeu porque o jogo estava viciado desde o começo. Mas agora que você sabe disso, você pode agir. E agir começa com uma decisão radical: desintoxicação. Digital detox. Mas não aquele detox de fim de semana que você faz para se sentir bem e na segunda-feira volta tudo igual. Tô falando de detox real, 30 dias, no mínimo. 30 dias sem redes sociais, sem YouTube no automático, sem scroll infinito, sem notificações desnecessárias. 30 dias em que você vai reaprender a viver sem dopamina artificial. E nos primeiros dias, você vai achar que vai morrer. Literalmente, seu cérebro vai gritar, vai inventar desculpas, vai dizer que você precisa checar algo importante, que você está perdendo informação crucial, que seus amigos vão te esquecer, que você vai ficar por fora. São mentiras. Todas. Seu cérebro é um viciado tentando te convencer a dar mais uma dose e você vai precisar ignorá-lo. Com firmeza, sem negociação. Porque se você negociar, você perde. O vício sempre vence na negociação. E o que você faz nesses 30 dias? Você reencontra o tédio e é no tédio que a mágica acontece. Porque quando você não tem estímulo constante, seu cérebro é forçado a criar, a imaginar, a pensar de verdade. As primeiras semanas vão ser terríveis. Você vai ficar inquieto, vai querer fazer qualquer coisa para preencher o tempo. Mas resista, deixa o vazio existir. Senta com ele, olha para ele e aos poucos algo vai começar a se mover dentro de você. Ideias, reflexões, clareza, coisas que estavam sufocadas pelo ruído constante vão começar a emergir. E você vai perceber o quanto
estava perdendo, vivendo na velocidade da dopamina. Agora, desintoxicação não é suficiente, porque se você só tirar a dopamina ruim sem colocar nada no lugar, você vai voltar. Sempre volta. Então você precisa reconstruir, precisa criar novos circuitos neurais. E isso se faz com hábitos. Hábitos que liberam dopamina de forma saudável. Exercício físico, por exemplo. Exercício libera dopamina, endorfina, serotonina. E ao contrário do scroll, ele melhora seu cérebro, fortalece, cria conexões, aumenta a neurogênese. Então mexe o corpo todo dia. Não precisa ser academia. Pode ser caminhada, corrida, dança, qualquer coisa que tire você do modo sedentário e coloque no modo ativo. Porque corpo parado é mente parada. E mente parada é presa fácil para o vício. Outra coisa, leia. Não posts, não threads, não resumos. Livros inteiros. Porque ler livros treina exatamente o que a dopamina destruiu. A atenção sustentada. Você não pode ler um livro no piloto automático. Não pode scrollar, não pode pular. Você precisa ir página por página, parágrafo por parágrafo, e isso reconstrói sua capacidade de foco. Nos primeiros dias, você não vai conseguir ler mais de 10 minutos. Sua mente vai fugir. Vai querer fazer outra coisa, mas persiste. Com o tempo, você volta a conseguir mergulhar. Do entendimento, da expansão mental. E esse prazer é infinitamente superior. E tem a questão das relações. Você precisa voltar a se relacionar de verdade. E isso significa desliga o celular quando estiver com alguém. Olha nos olhos. Escuta de verdade. Não fica esperando sua vez de falar. Não fica pensando na resposta enquanto o outro fala. Apenas escuta, conecta. E você vai perceber o quanto as pessoas estão carentes de atenção real, de presença, porque todo mundo está tão ocupado performando que ninguém está presente. E quando você se torna a exceção, quando você realmente está ali inteiro, as pessoas sentem e respondem. E suas relações começam a ter profundidade de novo. E profundidade alimenta a alma de uma forma que like nunca vai alimentar. Outra estratégia, cria fricção. Você sabe por que você pega o celular no automático? Porque é fácil, tá sempre ali, ao alcance da mão. Então torna difícil. Deixa o celular em outro cômodo ou dentro de uma gaveta, ou com a tela virada para baixo. Qualquer coisa que adicione um passo extra entre o impulso e a ação, porque a maioria dos impulsos é inconsciente. E se você adiciona fricção, dá tempo para a consciência entrar. E quando a consciência entra, você pode escolher, e escolha é poder. O vício te tira o poder de escolha. A fricção devolve e desinstala. Sim, desinstala os aplicativos que mais te viciam. E não venha com desculpa de que precisa. Você não precisa. Você pode acessar pelo navegador. E sim, é mais chato. É mais lento. É menos conveniente. E é exatamente por isso que funciona. Porque a inconveniência é a amiga da recuperação. Quanto mais difícil for acessar, menos você vai acessar. E menos você acessa, mais você vive. É matemática simples. E estabelece horários, tipo, sem tela antes das 9 da manhã, sem tela depois das 9 da noite. E sem tela durante as refeições. Sem tela quando estiver com pessoas. São regras simples, mas se você seguir, você recupera pelo menos 5 horas por dia. 5 horas que você estava desperdiçando e nem percebia. E 5 horas por dia dá 35 horas por semana. 140 por mês, 1.700 por ano. Isso é tempo suficiente para aprender uma língua nova, para escrever um livro, para construir um negócio, para mudar sua vida, mas você estava usando para ver dancinha no TikTok. Agora tem uma coisa que você precisa aceitar. Você vai falhar. Vai ter dia que você vai ceder. Vai pegar o celular, vai scrollar, vai perder 2 horas sem perceber. E quando perceber, vai se sentir horrível, vai se xingar, vai pensar que não tem jeito, que você é fraco demais, que não vale a pena. E é aí que a maioria desiste. Mas escuta, falhar faz parte. Você não vai desintoxicar de anos de condicionamento em um mês perfeito. Você vai oscilar, vai ter altos e baixos, dias bons e dias ruins. E tudo bem. O importante não é ser perfeito, é continuar tentando, porque cada tentativa reconstrói um pouquinho do circuito neural. Cada vez que você resiste ao impulso, você fortalece o músculo da disciplina. E com o tempo, fica mais fácil. Não fácil, mas mais fácil. E tem uma verdade dura que você precisa ouvir. Você vai ter que desistir de algumas coisas, vai ter que abrir mão de estar por dentro de tudo, de saber
de todos os memes, de todas as trends, de todas as polêmicas, porque para recuperar sua mente, você vai precisar sair do fluxo. E quando você sai, você perde relevância social, pelo menos aquela relevância superficial de estar sempre presente. E as pessoas vão estranhar, vão perguntar por que você sumiu. Vão dizer que você está diferente. E você está voltando a ser você, e isso assusta quem ainda está dormindo. Porque lucidez é espelho, e ninguém gosta de ver o próprio reflexo quando está vivendo mentira. Então você vai precisar escolher: continuar relevante para a massa ou relevante para você mesmo? Continuar conectado com todo mundo ou conectado consigo? Continuar informado sobre tudo ou informado sobre o que importa? E essa escolha não é fácil, porque o ser humano é animal social. A gente quer pertencer, e na era digital, pertencer significa estar online. Mas pertencer tem preço. E o preço é sua sanidade, sua atenção, sua vida. Então você decide, vale a pena? Agora vamos falar de identidade. Porque o que a dopamina fez não foi só destruir sua atenção, foi destruir quem você é. Você virou uma colagem de opiniões alheias, uma soma de influências externas, um personagem construído por algoritmos. E você nem percebeu quando deixou de ser você. Quando foi a última vez que você teve uma ideia original? Não estou falando de repetir algo que você leu e achou interessante. Estou falando de pensar por conta própria, de chegar a uma conclusão que é genuinamente sua, de criar algo que veio de dentro, não de fora. Porque a mente dopaminérgica não cria, ela copia, ela remixa, ela repete e chama isso de personalidade. Você sabe quais são seus valores de verdade? Ou você só repete os valores que viu em posts motivacionais? Você sabe o que quer da vida? Ou você quer o que todo mundo quer porque todo mundo está querendo? Você tem metas próprias ou você tem metas instagramáveis? Porque tem diferença. Metas reais vêm de autoconhecimento. Metas falsas vêm de comparação social. E na era da dopamina, todo mundo está vivendo metas falsas. Todo mundo quer ser influencer, empreendedor, nômade digital, não porque realmente querem, mas porque viram alguém vivendo isso e pareceu legal. E copiaram. Sem questionar, sem investigar se aquilo faz sentido para eles. E aí passam a vida toda correndo atrás de um sonho que nem é deles. A reconstrução da identidade começa com silêncio, com solidão, com desconexão. Porque só quando você desliga o ruído externo é que consegue ouvir a voz interna. E no começo você nem vai reconhecer essa voz, porque faz tanto tempo que você não a ouve que ela vai parecer estranha, fraca, insegura. Mas é sua. E quanto mais você dá espaço para ela, mais forte ela fica. E aos poucos, você começa a recuperar a clareza, começa a entender o que você realmente quer, o que você realmente valoriza, quem você realmente é. E isso é assustador, porque talvez você descubra que é bem diferente da pessoa que você estava fingindo ser online. E quando você descobre isso, você tem duas opções: voltar para a mentira confortável ou abraçar a verdade desconfortável. E a maioria volta, porque a verdade exige mudança. E mudança dói significa abrir mão de coisas, de pessoas, de hábitos, de identidades falsas que você construiu. Significa decepcionar expectativas. Significa o ser julgado. Significa ser incompreendido. E o ser humano tem pavor disso. Prefere viver mentira aceita do que verdade rejeitada. E é por isso que o mundo está cheio de gente vivendo vidas que não são suas. Trabalhando em empregos que odeiam, mantendo relações que os esvaziam, fingindo felicidade para não admitir o erro e morrendo por dentro, lentamente, silenciosamente. Mas, se você tem coragem, se você realmente quer sua mente de volta, você vai precisar enfrentar essa verdade e reconstruir sua vida a partir dela. Isso não é poético, não é inspirador, não vai dar like. Porque é processo, é bagunça, é confusão. É você tentando entender quem você é, depois de anos sendo quem os outros queriam que você fosse. E não tem atalho, não tem curso rápido, não tem fórmula mágica, tem tempo. Tem paciência, tentativa e erro. E tem muita solidão. Porque enquanto você está se reconstruindo, você não cabe mais nos lugares antigos. Mas ainda não encontrou os lugares novos. Você fica no meio, no limbo. E é aí que a maioria desiste. Porque o limbo é insuportável. Agora, tem uma ferramenta filosófica que pode te ajudar nesse processo. Estoicismo. Os estoicos já sabiam, há 2000 anos, o que a neurociência está provando agora. Você não controla o mundo externo, mas controla como reage a ele. E o vício em dopamina
é exatamente o oposto disso. É você sendo controlado por estímulos externos. É você reagindo no automático. É você sem controle nenhum. O estoicismo te ensina a recuperar esse controle, a criar distância entre o estímulo e a resposta, a perceber o impulso sem agir sobre ele. E isso é revolucionário, porque quando você consegue fazer isso, você quebra o ciclo do vício. Epicteto dizia: não são as coisas que te perturbam, mas a opinião que você tem sobre elas. E isso se aplica perfeitamente à dopamina. Não é a notificação que te vicia, é a importância que você dá a ela. Não é o like que te prende, é o significado que você atribui a ele. Se você mudar a interpretação, você muda a resposta. E quando você muda a resposta, você recupera o poder. Então, toda vez que você sentir o impulso de pegar o celular, pause, respire, observe o impulso. Não julgue, não lute, apenas observe. E pergunte: eu realmente preciso disso agora? Ou é só o vício falando? E na maioria das vezes, é só o vício. E quando você percebe isso, o impulso perde força. E você escolhe, e escolha é liberdade. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso. E você encontrará força. E é exatamente isso que você precisa entender. Você não controla o algoritmo, não controla o sistema, não controla o vício que a sociedade inteira está vivendo, mas controla a sua mente, controla a sua atenção, controla as suas escolhas. E quando você percebe isso, quando você realmente internaliza isso, tudo muda, porque você para de ser vítima. Para de culpar a tecnologia, para de justificar e começa a agir, e a ação é o antídoto do desespero. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. E quantas horas você perdeu? Quantos dias? Quantos anos? Scrollando, reagindo, consumindo, e você não pode recuperar esse tempo. Ele foi para sempre. Mas você pode impedir que o resto da sua vida seja assim. Você pode decidir, agora, que daqui para frente o seu tempo tem valor, que sua atenção tem preço, que sua mente não está à venda e que qualquer coisa que tente Rubi Labai encontrar resistência, firme, consciente, implacável. E tem outro ensinamento estoico crucial: amor fati, amor ao destino. Aceitar o que é. Você foi viciado, você perdeu anos, você foi manipulado. Isso aconteceu. E ficar remoendo isso, se lamentando, se culpando, não muda nada. Só te mantém preso. Então aceita. Sem drama, sem autopiedade. Aceita que você foi enganado e usa isso como combustível. Como motivação, como lembrança de que você nunca mais vai deixar isso acontecer. Porque aceitação não é resignação, é clareza. E clareza é o primeiro passo para a mudança. Agora, reconstruir sua mente vai exigir disciplina. E disciplina é a palavra que todo mundo odeia, porque disciplina dói. Disciplina significa fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não quer. Significa acordar cedo ou treinar, ler, meditar, trabalhar, criar. Mesmo quando você preferia ficar na cama scrollando. Disciplina é a capacidade de adiar gratificação, de trocar prazer imediato por resultado futuro, e isso vai contra tudo que a dopamina te ensinou. A dopamina te ensinou a buscar prazer agora, sempre agora. Disciplina te ensina a construir prazer duradouro. E prazer duradouro vem de progresso, de conquista, de ver sua vida melhorar porque você está fazendo escolhas difíceis consistentemente. E não se engane, ninguém nasce disciplinado. Disciplina se constrói um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Você não acorda amanhã transformado. Você acorda amanhã com a mesma luta. Mas se você vencer a luta hoje, amanhã ela fica um pouco mais fácil. E depois de amanhã, mais fácil ainda. Até que um dia você percebe que não é mais luta, é hábito. E quando vira hábito, você venceu, porque hábito é automático. E se o vício pode ser automático, a disciplina também pode. Você só precisa repetir até que se torne natural. E sim, vai demorar, vai ser chato, vai ser frustrante, mas funciona. Sempre funciona. Para quem persiste, e tem uma coisa que você precisa entender sobre reconstrução, ela não é linear. Você não vai melhorar todo dia. Vai ter dia que você vai acordar e vai parecer que voltou à estaca zero. Vai sentir a mesma ansiedade, o mesmo impulso, a mesma vontade de desistir. E é aí que você não pode desistir, porque esses dias são testes. São o universo, ou o cérebro, ou sei lá o quê,
testando se você está levando a sério. E se você ceder no teste, você reprova. Mas se você persistir, se você atravessar o dia ruim sem ceder, você passa de nível. E no próximo teste, você está mais forte. E quando você começa a ter dias bons, quando você começa a sentir clareza mental de novo, quando você consegue ler por 1 hora sem distração, quando você tem uma conversa profunda sem pensar no celular, quando você cria algo que é genuinamente seu, aí você sente. Você sente a diferença. Você sente que sua mente voltou. E é uma sensação indescritível. Porque você estava morto por dentro e nem sabia. E agora você está vivo de novo. E vivo dói. Mas também é lindo. Porque dor significa que você está sentindo. E sentir de verdade é o que te faz humano. Então, sim, recuperar sua mente é possível, mas não é fácil, não é rápido, não é confortável, é guerra. É você contra anos de condicionamento, contra bilhões de dólares investidos em te manter viciado, contra uma sociedade inteira que normalizou o vício. Mas é uma guerra que vale a pena, porque o prêmio é você inteiro, presente, lúcido, livre. E liberdade de verdade não tem preço. Então vamos encerrar com a verdade mais dura de todas. Você não vai mudar, provavelmente não. Porque a maioria não muda. A maioria assiste esse vídeo, concorda com tudo, sente aquela pontada de culpa, aquela vontade momentânea de mudar, e aí fecha o vídeo e volta pro feed. Porque mudança real exige ação. E ação exige desconforto. E desconforto a gente evita. Sempre evitou. Sempre vai evitar. É natureza humana. A gente prefere o inferno conhecido do que o céu desconhecido. Então você vai prometer para si mesmo que vai mudar, que segunda-feira você começa. Que mês que vem vai ser diferente. Que ano novo, vida nova. E vai acreditar nisso. Por algumas horas, talvez alguns dias, e depois volta tudo como era. Porque promessa sem sistema é só fantasia. E fantasia não muda nada. Mas tem uma minoria. Sempre tem. Uma minoria que ouve e age, que sente a dor da verdade e usa ela como combustível, que decide que não vai ser mais uma estatística do colapso mental coletivo. E se você chegou até aqui, até o final desse vídeo longo, denso, sem cortes rápidos, sem dancinha, sem meme, talvez você seja dessa minoria. Talvez você seja um dos raros que ainda consegue sustentar a atenção, que ainda quer entender em vez de só reagir, que ainda tem um pingo de consciência lutando para não ser apagada. E se você é, então esse recado é para você. Você está sozinho. Aceite isso, porque quase todo mundo ao seu redor está dormindo, está vivendo no automático, está viciado e nem sabe. E quando você acorda, quando você tenta acordar os outros, eles não agradecem, eles te atacam, te chamam de exagerado, de radical, de chato, porque sua lucidez é espelho e ninguém gosta de ver que está vivendo errado. Então eles vão preferir te silenciar do que se questionar. E você vai precisar aceitar isso. Você não vai salvar ninguém. Você só pode salvar você mesmo. E mesmo isso não é garantido, mas é a única luta que vale a pena. A dopamina matou sua mente, mas ela pode ressuscitar. Não vai ser a mesma. Vai ser diferente. Mais lenta, talvez, menos reativa, mais profunda, menos impressionável. E o mundo vai estranhar, porque você não vai mais rir das mesmas piadas, não vai mais se empolgar com as mesmas coisas, não vai mais participar do teatro coletivo. E vão te perguntar, o que aconteceu com você? Por que você mudou? E você não vai saber explicar, porque como você explica para quem está dormindo que você acordou? Como você descreve a luz para quem vive no escuro? Você não consegue, então você para de tentar e aprende a caminhar sozinho. E solidão não é punição. É proteção, porque enquanto todo mundo está se destruindo em câmera lenta, você está se reconstruindo. Enquanto todo mundo está perdendo a mente, você está recuperando a sua. E sim, vai doer, vai ser solitário, vai ser incompreendido, mas também vai ser real. E real, no mundo de ilusões, é revolução. Você não precisa de plateia, não precisa de validação, não precisa de like, você precisa de você inteiro, presente, consciente. E quando você tem isso, você tem tudo. Agora, tem uma última verdade que você precisa ouvir. O sistema não vai mudar. Ele não foi feito para mudar, ele foi feito para te consumir. E enquanto você se deixar ser consumido, ele vai prosperar. As empresas de tecnologia não vão, de repente, desenvolver consciência moral e parar de te viciar. Elas vão continuar. Porque é lucrativo, porque funciona, porque você deixa... Então, a responsabilidade é sua, não do sistema. Não da sociedade, não do algoritmo, sua. E responsabilidade é poder. Quando você aceita que a mudança depende de você, você para de ser vítima. E quando para de ser vítima, você pode ser herói.
do seu próprio filme, da sua própria história. E olha, eu sei que você está cansado, sei que você está exausto de tentar, sei que já tentou antes e falhou, sei que já prometeu para si mesmo 1000 vezes e não cumpriu. Eu sei. Mas sabe o que separa quem vence de quem desiste? Uma tentativa. Só mais uma, porque você só perde de verdade quando para de tentar. E enquanto você tenta, você está vivo. Você está lutando. E luta, mesmo perdida, tem dignidade. Desistência não tem. Então tenta mais uma vez, não porque vai dar certo, mas porque você ainda pode, porque você ainda respira, porque você ainda tem uma chance. E uma chance é tudo o que você precisa. E quando você cair, porque você vai cair, não fica no chão. Não fica se lamentando. Não fica se culpando. Levanta rápido, sem drama. Porque quanto mais tempo você passa no chão, mais difícil fica levantar. O vício quer que você fique lá, quer que você se sinta inútil, quer que você acredite que não tem jeito. Mas tem. Sempre tem. Enquanto você está vivo, tem e você não morreu ainda. Então levanta e continua, porque continuar é vencer. Mesmo quando parece que você está perdendo, continuar é vencer. Sabe o que a dopamina realmente matou? Sua capacidade de acreditar que você pode ser diferente, que você pode ser melhor, que você pode mudar. Ela te convenceu de que você é fraco, de que você não tem disciplina, de que você não consegue ir. Você acreditou. E enquanto você acreditar nisso, realmente não consegue. Porque você age de acordo com sua identidade. Se você se vê como viciado, você age como viciado. Mas se você mudar a identidade, você muda a ação. Então para de se chamar de viciado. Para de se definir pelo seu erro. Você não é seus erros. Você não é seus vícios. Você é alguém que está lutando para ser melhor. E isso já é mais do que a maioria pode dizer. E não romantiza o processo. Não fique esperando o dia que você vai acordar curado. Não vai ter. Vai ter dia que você vai lutar. E no dia seguinte vai lutar de novo. E de novo. E de novo. E é isso. É só isso. É guerra diária. É escolha constante. É disciplina repetida até virar quem você é. E é cansativo. Mas sabe o que é mais cansativo? Viver a vida inteira como zumbi. Chegar no fim e perceber que você nunca viveu, que você só existiu, que você foi turista da própria vida. Isso é mais cansativo. Isso é insuportável. Então, se você tem que escolher um cansaço, escolhe o cansaço da luta. Pelo menos esse tem sentido. E talvez, só talvez, daqui a alguns anos, você olhe para trás e perceba que valeu, que você recuperou sua mente, que você voltou a pensar, que você voltou a criar, que você voltou a viver, e aí você vai entender por que lutou tanto. Porque nada que vale a pena é fácil. E sua mente vale. Sua vida vale. Você vale. Mesmo que ninguém tenha te dito isso. Mesmo que você não acredite, você vale. E merece ter sua mente de volta. Merece viver consciente, merece ser livre. E liberdade se conquista. Não se ganha, não se herda, se conquista com sangue, com suor, com dor e com decisões diárias de não ceder. Então aqui está o chamado final. Fecha esse vídeo e age no amanhã. Agora pega o celular. Vai nas configurações, desinstala uma rede social. Só uma, agora, e amanhã desinstala outra. E no final da semana, você está livre. Ou pelo menos, mais livre do que era. E usa o tempo que você recuperar para fazer algo real. Lê um livro, escreve algo, cria algo. Conversa com alguém de verdade, caminha, pensa, existe, porque existir de verdade é raro, e precioso, e urgente. E você não tem tempo a perder. Ninguém tem, porque a vida passa. E quando você percebe, já foi. E aí não adianta arrependimento. Não adianta promessa. Não adianta nada. Só resta a consciência de que você desperdiçou. E é uma consciência insuportável. Então não desperdiça. Não perde mais um dia. Não perde mais uma hora. Porque sua mente é tudo que você tem. E se você perde ela, você perde tudo. Mas se você recupera ela, você ganha tudo. Ganha clareza, ganha foco, ganha criatividade, ganha tempo, ganha vida. E vida, de verdade, é o bem mais valioso que existe. E você tem ela agora, nesse momento, e o que você faz com ela define quem você é. Então escolhe. Escolhe ser mais um dopado digital ou escolhe ser livre. Escolhe ser marionete ou escolhe ser dono do próprio destino. Escolhe viver ou escolhe sobreviver. Porque são escolhas. E você faz elas todos os dias, com cada clique, com cada scroll, com cada segundo de atenção que você dá ou nega. A dopamina matou sua mente. Mas você pode trazê-la de volta. E se você chegou até aqui, até o final,
ter esse manifesto até a última palavra. Você já provou que ainda tem mente para salvar. Então salva, luta, resiste, porque resistir na era da anestesia coletiva é o ato mais revolucionário que existe. E você pode ser revolucionário, pode ser exceção, pode ser livre. Basta escolher e agir. E continuar agindo todos os dias. Até que viver consciente não seja mais esforço. Seja quem você é. E se esse vídeo fez sentido para você, se algo aqui ressoou, se você sentiu aquela pontada de verdade incômoda, não guarda para você, comenta, diz o que você sentiu, diz o que você vai fazer diferente. Diz se você concorda ou discorda, porque o diálogo é o que nos mantém humanos, é o que nos separa dos algoritmos. Então comenta. Deixa o like, não para me ajudar, mas para ajudar o algoritmo a entregar isso para quem precisa ouvir, porque tem gente aí fora afogando. E talvez esse vídeo seja a única boia que vai aparecer para elas. Inscreve-se no canal, porque aqui a gente não faz conteúdo para te entreter. A gente faz conteúdo para te acordar. E acordar dói, mas é necessário. E se você quer mais dor necessária, mais verdade incômoda, mais lucidez sem filtro, fica, porque a gente vai continuar incomodando, vai continuar cutucando, vai continuar lembrando que pensar ainda é possível, que resistir ainda faz sentido, que viver de verdade ainda é uma opção. E compartilha, manda para aquele amigo que está perdido, para aquela pessoa que está afogada no celular. Para quem você acha que precisa ouvir isso? Porque talvez você seja a única pessoa que vai ter coragem de mandar. E talvez essa seja a única chance que essa pessoa vai ter de acordar. Então compartilha. Não por mim, por eles. Por você, pela lucidez que ainda resta nesse mundo dopado. O colapso da mente. Porque o verdadeiro caos começa dentro da cabeça. E a verdadeira revolução também. Então revolte-se contra o sistema, contra o vício, contra a versão domesticada de você que a dopamina criou. E recupere quem você realmente é, porque você ainda está aí, enterrado, mas vivo. E enquanto você está vivo, você pode ressuscitar. Até o próximo vídeo. Se você sobreviver ao silêncio até lá.